Sabe, Senhor, o melhor de mim quero ofertar, mas sem tua presença não sei nem andar. Cobre meu ser com tua luz e faz-me teu servo e me conduz. Sobre tuas pegadas me faz caminhar e com tuas palavras acalma o meu mar. Arranca de mim as más inclinações que me levam a tropeçar. Sabe, Senhor, as tuas leis quero obedecer, me revestir de todo o teu poder, para ti me apresentar e expandir tua melhor essência. Ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova, ser instrumento de luz, apresentar o evangelho que conduz, que salva, ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova, ser instrumento de luz, apresentar o evangelho que conduz, que salva, ser teu missionário da luz. Senhor Pai Jeová, reunidos estamos com os melhores sentimentos, com o objetivo de maior aprendizagem para estarmos mais preparados em nossa caminhada. Aprender de tuas verdades espirituais é combustível que nos alimenta e nos fortalece para as batalhas diárias. Rogamos a tua presença, majestoso Pai, a nos acompanhar em mais um estudo, a fim de entendermos tuas lições para a prática em nosso dia a dia. Ilumine a nossa irmã responsável a ministrar a palavra de hoje. Que tudo que aqui for estudado, for dito, poderoso Pai, possa ser ouvido nas esferas terrestres, nas esferas umbralinas e de luz, trazendo aos ouvintes alimento e equilíbrio espiritual e emocional. Gratidão, Senhor, por tudo que fazes ao nosso próprio favor. Te amamos com o melhor dos nossos sentimentos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em Romanos, capítulo 14, versículo 16 ao 19. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e é aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Que assim seja. E nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos no capítulo 2, no livro 2, no capítulo 4. Esse capítulo se trata da pluralidade das existências. E na semana passada, a nossa irmã Ana Clara fez o estudo falando sobre reencarnação e a justiça da reencarnação. Nós vamos dar continuidade hoje a partir do tópico Encarnação nos Diferentes Mundos, na questão 172. E assim como foi colocado
pelo nosso irmão José Martins no versículo bíblico de hoje, o reino de Deus é de justiça. E quando nós falamos de justiça, não há, creio eu, um exemplo maior para falar sobre isso do que o projeto da reencarnação. Esse realmente é um projeto da providência divina que nos mostra, nos comprova como Deus é justo e bom. E até o próprio livro O Céu e o Inferno, do Pentateuco Espírita, ele tem isso logo na capa, né? Ele fala que é sobre a justiça divina, o livro é sobre a justiça divina. E como nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, e vou até aqui pedir licença aos irmãos para abrir o nosso estudo do Livro dos Espíritos, mas citando aqui o Evangelho, há várias moradas na casa do nosso Pai, né? Nosso Pai Jeová. Ele não criaria todo esse universo que nós temos tão pouco conhecimento para apenas nos colocar aqui, né? É muito egoísmo nosso quando nós pensamos que dentro do universo que a gente não tem noção realmente de tamanho, porque a gente mal consegue ter noção do tamanho da Via Láctea, que é a galáxia na qual nós nos encontramos. E nós não temos nem noção do tamanho dela, não conseguimos, né, idealizar isso. E ainda assim nós temos a presunção de achar que nós somos, a maior parte dos homens acha isso, né, que nós somos, perdão, é porque tem gente entrando, tem que liberar. E nós temos a presunção de achar que nós somos os únicos a habitar um universo tão vasto. E então eu vou tomar aqui, vou pedir licença aos irmãos, para iniciarmos rapidamente citando um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E no item 2, nós temos um parágrafo que cita assim: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, que estão se referindo que há muitas moradas na casa de meu pai, também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, o que nós vamos ver? Que quando nós estudamos a questão dos diferentes mundos, não é só do mundo físico que nós estamos falando, né? A gente tende a trazer para esse lado, porque é a nossa realidade ainda, né? Nós ainda somos muito materiais, né? Pensamos de maneira muito materialista, que quando eu digo de maneira materialista, não é só ligado a dinheiro e posses, mas assim, nós temos a tendência a pensar sempre em coisas físicas, materiais. Então, nós vamos ver que nós podemos falar tanto da parte espiritual, como nós também podemos falar dos diversos mundos físicos, que também dentro desse capítulo, no tópico 4, no item 4, dentro do tópico diferentes categorias de mundos habitados, os irmãos nos esclarecem que nós temos mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, que é atualmente o que nós estamos, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, que é para onde nós estamos encaminhando, e é por isso que nós estamos passando por todo esse processo. E nós teremos também os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Após esse, nós temos também mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. Por essa razão que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, como nós já temos conversado tanto aqui, principalmente também no estudo de terça-feira,
feito através do nosso grupo, né, de WhatsApp, nós vemos que nós estamos nessa fase de transição, desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Como nós vamos ver também no estudo de hoje, não existe um limite, né? Uma linha que diga, olha, tal mundo é só, principalmente o mundo físico, né? Nesse mundo físico só tem espírito só reencarna espírito nessa faixa aqui. Não. É misto, como nós vemos aqui hoje, né? É tudo misto. E em algumas colônias espirituais também. Em espíritos na erraticidade, muitas colônias espirituais são habitados também dessa forma. Não vai ser exatamente todo mundo na mesma faixa, né, de elevação espiritual. Há essa miscigenação, por assim dizer, né, mas, logicamente, que dependendo da colônia ou até mesmo do planeta, não cabe mais alguns tipos de comportamento. Então, né, espíritos, seja encarnados ou desencarnados, né, na erraticidade, não habitarão esse mundo físico ou essa colônia espiritual. Então, assim, só peguei para citar, para dar uma introdução para a gente ao assunto, que é um assunto muito vasto. A gente vai ver que é um capítulo com bastante perguntas, que a gente não vai conseguir, logicamente, dar cabo hoje, mas que é um capítulo bem interessante. Então, iniciando na pergunta 172. As nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, o que nós já podemos ver aqui é que aqui na Terra não é mais um mundo primitivo, assim como foi colocado ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E que também o fato de estarmos aqui hoje na Terra e de termos muitas encarnações aqui, como muitos de nós podemos estar nessa situação, não quer dizer que a gente só tenha reencarnado aqui. Como nós já estudamos e já temos notícias também, não só por fonte de livros, como também por orientação espiritual, nós temos conhecimento que há espíritos que habitam hoje aqui na Terra que vieram de mundos que eram mais elevados, materialmente, cientificamente falando, mas que não haviam alcançado um desenvolvimento moral a ponto de continuar neste planeta que se encaminhou para um mundo de regeneração. Então, teve que se mudar, digamos assim, né, para a Terra, para que fosse utilizado o conhecimento desses irmãos na evolução material do nosso planeta, e que ainda assim que eles continuassem aqui, e alguns ainda continuam, para poder fazer o desenvolvimento moral também. Para quem sabe um dia, após esse desenvolvimento moral, retornar à sua pátria, ou continuar aqui, enfim. Mas que também só vai conseguir continuar aqui se tiver esse desenvolvimento moral, assim como todos que estamos aqui hoje. Nós só vamos continuar encarnando aqui se nós conseguirmos evoluir e acompanhar essa evolução que o nosso planeta está passando hoje para o mundo de regeneração. Aqueles que não conseguirem, provavelmente não acontecerá, como aconteceu com os exilados de Capela, que não progrediram com o mundo, tiveram que vir para cá auxiliar no desenvolvimento material e científico daqui, para posteriormente poder retornar à pátria. Então, aqueles, né, que não conseguirem se agarrar com unhas e dentes dessa vez a oportunidade que estamos tendo, não conseguirão também continuar aqui e aproveitar não só essa oportunidade dessa transição que nós estamos passando,
mas também essa oportunidade de continuar aqui e aproveitar, né, esse período que a Terra irá iniciar. Questão 173. Se alguém quiser fazer algum comentário, né, como de praxe, já, por favor, colocar aqui no nosso chat. Na questão 173, Kardec pergunta aos irmãos: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Foi como nós acabamos de falar aqui, né? Se não evoluirmos e digamos que a Terra ainda não estivesse passando por esse processo, né? Anteriormente, na verdade, nós já passamos por isso, né? Nós já passamos por isso anteriormente. Olha quantas encarnações nós estamos aqui. Algumas pessoas já reencarnaram, que a gente tem notícia aqui, né? 6 vezes, ou até mais, outras um pouco menos. Algumas muito mais, mas assim, sempre nesse mesmo globo. Porque não conseguiram ainda, não conseguimos, na verdade, né, evoluir a ponto de poder trocar de planeta, de orbe, para um orbe que fosse mais evoluído. 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173B. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Por quê? Porque também nós temos que ter a consciência de que não é só o nosso planeta que está nessa fase. Porque há outros planetas que também estão nessa fase e não necessariamente também aqui na Via Láctea, né? Nós temos uma imensidade de sistemas no universo que podem e com certeza tem planetas com esse mesmo grau evolutivo do nosso. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Então aqui nós podemos fazer algumas considerações, né? Tornar a viver na Terra não necessariamente, dependendo do caso, constitui uma necessidade. Mas vamos supor que as pessoas com as quais eu ainda tenho débitos, se elas reencarnam aqui, então necessariamente eu tenho que reencarnar aqui. E não só as pessoas, mas também quando nós entramos, quando nós adquirimos débitos, não só com nossos próximos, nossos particulares. Vamos colocar aqui, por exemplo, pessoas que trabalham com poder e que esse poder dá a elas condição de ministrar o coletivo, né? De liderar o coletivo. Por exemplo, nossos governantes. Essas pessoas têm um grau de comprometimento, e aí não é só com os seus entes próximos, mas também com o coletivo, com a Terra, que, logicamente, enquanto for possível que ela reencarne aqui, para que se depure e se pague aqui tudo que foi feito de mal, vamos colocar assim, né, de ruim, com relação a esse planeta, ela vai ter que seguir reencarnando aqui. Então, assim, não é uma necessidade que se reencarne aqui para um progresso espiritual, mas lógico que se você tiver débitos que são com pessoas que estão aqui, ou com até essa questão que eu falei do coletivo, ou pessoas que acabam, por exemplo, com o meio ambiente, enfim,
Essas pessoas estão angariando os débitos delas aqui. Então, elas têm que também ir depurando isso aqui. Mas se não progredistes, estou repetindo aqui a resposta, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Foi, inclusive, o que eu citei aqui sobre os exilados de Capela. Eles não progrediram a ponto de alcançar o que o planeta deles estava passando, e não restou uma outra opção aos irmãos responsáveis pela organização do plano reencarnatório desses espíritos, que não fosse colocar em outro mundo que fosse inferior, mas que inferior à Capela, mas que atendesse, de certa forma, ao grau evolutivo deles moral, e que dentro disso, dentro dessa programação espiritual, como tudo que é feito pelos irmãos, eles tentam aproveitar também o que esses irmãos podem trazer de evolução, de bom para a Terra. E foi o que foi feito. Como eles não evoluíram moralmente, vieram para cá, mas os irmãos também aproveitaram essa oportunidade para dar esse impulso material que era necessário aqui na Terra no momento. 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que aí se progride como em qualquer outro mundo. Então, vamos supor, um irmão que é mais evoluído e ele já poderia habitar um outro planeta mais evoluído do que o nosso, mas há aqui na Terra uma oportunidade de missão. Então, eles aceitam essa missão de reencarnarem aqui para poder trazer para a Terra o seu trabalho que é necessário para o desenvolvimento da Terra, como pode acontecer em outros planetas no mesmo grau evolutivo do nosso. Inclusive, nós vemos isso no livro Transição Planetária, quando fala de espíritos que estão vindo de outros planetas, outras constelações, para poder reencarnar aqui e ajudar nesse momento de progressão da Terra, né, de desenvolvimento. Então, nessa leva, nós temos, logicamente, espíritos que às vezes não são tão evoluídos, mas que já têm uma evolução à frente da nossa e que vão ajudar muito nesse progresso, não só material, mas principalmente moral, que é o que anda atualmente mais difícil para a gente, né? Podemos fazer aqui até uma pequena análise, né, que tendo em vista a evolução material que nós já temos, se nós tivéssemos um pouquinho mais de evolução moral, tivéssemos mais a capacidade de olhar para o lado, pensar no coletivo, pensar no todo, nós não estaríamos nessa situação, né? Hoje, tomando até como exemplo a pandemia. Quando você vai à rua e você vê uma pessoa andando desprotegida, né? Sem máscara, não faz a asepsia correta, o uso do álcool em gel, enfim, do álcool gel e tantas outras formas que a gente tem de se manter o mais afastado possível do vírus. E você vê pessoas se negando a fazer isso porque para elas tanto faz. Olha, não é para elas tanto faz. Ela pode ser um vetor para passar aquilo ali para o outro. Então, se para ela não se importa, tudo bem, mas assim, tudo bem assim que eu digo, né? Isso daí seria só um problema dela se ela não fosse um vetor para passar para o outro. Então, olha só que falta de senso de coletividade que as pessoas têm. O fato delas andarem desprotegidas não quer dizer que é ruim só para elas. É ruim para o todo, para o coletivo. Uma pessoa que anda assim na rua pode levar isso para dentro de casa. E muitas pessoas moram com os pais, com os avós, ou até outras pessoas que não têm uma situação tão fragilizada, mas que ainda assim elas acabam se tornando responsáveis por passar isso, né? Repassar essa doença para outras pessoas.
Então, por aí a gente já tem um pequeno exemplo de como a gente não tem o senso ainda, muitas pessoas, né, não digo todas, mas muitas pessoas ainda não têm o senso de coletivo e sobre jogar lixo na rua, no mar, poluição em geral. Então, a gente ainda não consegue olhar para o lado e fazer essa análise de pequenas coisas que a gente faz importam e importam muito. Então, voltando até a questão anterior, quando a gente falou de se é necessário, se constitui uma necessidade reencarnar aqui na Terra, o que os irmãos colocam que não é uma necessidade, mas assim, olha só o grau de comprometimento que a gente tem com esse planeta e que a gente não consegue alcançar isso, né? A gente não consegue enxergar. Então, enquanto a gente se comprometer dessa forma, a gente vai acabar ou reencarnando aqui até quando for possível, de acordo com o nosso grau evolutivo, ou nós vamos acabar reencarnando num mundo que tem esse grau evolutivo semelhante ao nosso espírito, né? A nossa moral. Então, nós temos que ter um pouquinho mais desse senso, né? Que é o que Jesus sempre trouxe para a gente. Às vezes a gente fala de caridade e a gente só tem essa visão da doação material, e a gente esquece o quanto é importante ouvir o outro, prestar atenção no outro, prestar atenção no nosso comportamento. Porque o nosso comportamento, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento na frente de um filho, né, jogar um lixo na rua, ou andar de forma que influencie a vida de outras pessoas, fazer algo, andar, que eu digo, né, se comportar de forma que influencie a vida de outras pessoas, está dando exemplo para todos que estão ao redor. Principalmente para as crianças, né? Então a gente ainda não tem esse senso. Enquanto a gente não tiver esse senso dessa forma de praticar caridade, porque isso também quando a gente olhar para o outro, enxergar que aquilo que eu faço pode ajudar na vida do outro, torná-la, se não for mais fácil, mas pelo menos assim, mais tranquila, né? Quando a gente tem esse carinho de olhar pelo outro e entender que o que eu faço vai fazer diferença na vida do outro, isso também é praticar caridade. Nós temos que ter um pouco mais dessa sensibilidade, né? Porque senão a gente vai continuar do jeito que a gente tá. Perdão. A gente vai continuar do jeito que a gente tá, né? A gente não consegue evoluir se a gente continuar assim. E são umas pequenas coisas que a gente acaba perdendo que a gente acaba perdendo ponto, né? Tem uma coisa que a Ciné sempre falo, que eu aprendi com ela, é que quando a gente tá com uma pedra grande no sapato, a gente para e tira. Mas a pedrinha a gente sempre acha que dá para chegar em casa. E a pedrinha são essas pequenas ações do dia a dia que a gente ainda não consegue enxergar como que elas influenciam a nossa vida, o nosso desenvolvimento, o nosso desempenho, como que isso influencia na vida do outro. É muito importante a gente começar a se ater mais a esses detalhes, né? 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se e o que se quer é avançar para Deus. Tem uma frase. Cadê meu livro Só Inferno? Só um minuto, irmãos, peraí. Tem uma frase que é uma citação de um versículo no Céu e Inferno que eu acho muito interessante. Então, aqui, quando os irmãos falam, né? Estacionar-se e o que se quer é avançar para Deus, porque Deus quer sempre o melhor para os seus filhos, assim como
pais irresponsáveis querem o melhor para os seus filhos, né? Então, aqui, na abertura do céu e inferno, como eu disse no início, bem, o céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. E Kardec colocou uma citação de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que é: por mim mesmo, juro, disse o Senhor Deus, não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, assim, eu acho esse versículo muito significativo, porque é o que ele quer dizer. Ele quer, o que Deus quer de nós, o que o nosso Pai Jeová quer de nós, é isso, a nossa evolução. Né? Quando fala de conversão aqui, não é só abrir a boca e se declarar cristão ou credor de alguma outra fé que ainda assim, né, dê passos para alcançar a evolução espiritual. Mas o que Deus espera dos filhos e que Ele dá essa condição para a gente é que a gente evolua. Ele quer que a gente caminhe para a felicidade. E Ele coloca isso nessa passagem. Eu acho muito, muito bonito, assim, muito tocante essa passagem. Porque é isso, Ele não quer que a gente pare. Ele quer que a gente continue, que a gente evolua. Ele quer que o exército do nosso Senhor Jesus esteja cada vez mais cheio para as batalhas que se apresentam. 176. Só um minuto. 176. Depois de ter encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. No livro A Gênese, tem um tópico que eu não vou lembrar agora de cabeça, dentro de qual capítulo, que se chama Emigrações e Imigrações, que fala exatamente isso, né? Dessa troca que há de espíritos entre os planetas. De irmãos que, por vezes, por exemplo, nunca encarnaram aqui e acabam encarnando, e que há essa troca, e não só com relação ao planeta Terra físico em si, mas também no caso da erraticidade. Dentro desse capítulo até, o Imigrações e Imigrações, deixa eu olhar aqui, não gosto de falar as coisas sem referência, não. É no capítulo 11, Gênese Espiritual. Dentro desse capítulo aqui, desse item, ele cita até o caso dos desencarnes coletivos, né? Que ele fala que é uma grande troca que vai acontecendo, não só de espíritos que estão desencarnando aqui e reencarnando, né? Nascendo, fisicamente falando, mas também fala dessa troca que acontece dentro do plano espiritual, né? Dos espíritos que estão indo para a erraticidade, dos que estão saindo da erraticidade para cá, como também da necessidade de haver essas trocas no plano físico. E até no item posterior, que é o raça andâmica, ele fala justamente sobre isso, que a raça de Adão não foi a primeira a habitar a Terra. Ela veio de outro planeta que tinha essa evolução a mais aqui, né, para poder vir para cá. E aí ele disserta sobre como há diferenças de raças, né, entre os homens, para poder se explicar até que nem tudo veio de um só. Haviam já habitantes em vários pontos, e isso pode ser comprovado de acordo com as nossas diferenças físicas, enfim. Mas ele coloca, nesse capítulo da Gênesis,
essa troca que há a todo momento, inclusive e principalmente em momentos de desencarne coletivo. E que a gente pode ver também é que a gente está acompanhando aqui uma série de desencarnes coletivos, né? E novamente nós estamos entrando naquela fase de ter muitos espíritos reencarnando. Que nós estamos tendo, assim, houve logicamente um boom de gestantes, né? Nesse momento que a gente está passando, principalmente do que é colocado até no livro Transição Planetária para cá, a quantidade de gestantes aumentou bastante, mas se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, analisar, né, aumentou bastante também, porque muitos espíritos precisavam reencarnar para que houvesse essa troca. Se a gente fizer uma análise um pouquinho mais atenta, a gente vai perceber que até em alguns momentos da história, por exemplo, no pós-Segunda Guerra, nós temos um período, para quem tem um pouco mais de proximidade com a história, que é chamado de Baby Boom, que é o boom dos nenéns, digamos assim. Né? Que é porque, com tantos desencarnes coletivos, um desencarne coletivo tão grande, de uma guerra que durou mais de 4 anos, olha a quantidade de gente que morreu, desencarnou, era necessário, né, que se fizesse essa troca, por assim dizer, né? E que outros espíritos que tivessem não só em missão, mas que tivessem também vínculo com tudo que ocorreu, pudessem vir para poder restabelecer e se refazer, né? Restabelecer conexões com os lares nos quais eles nasceram e também cumprir suas missões, né? de progressão. A. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez, há muitos e em diversos graus. Interessante, quando eu li esse item, eu lembrei de um irmão que foi na reunião mediúnica, certa vez. E ele estava muito entristecido, até um pouco revoltado, porque ele tinha como pátria o Japão e ele havia reencarnado aqui no Brasil. E ele já tinha desencarnado e haveria necessidade dele reencarnar de novo aqui no Brasil. E ele não aceitava de jeito nenhum, ele estava muito revoltado de ter que reencarnar aqui, porque quando nós comparamos nossas culturas, nós sabemos que nós temos uma cultura muito mais desordenada, digamos assim, do que a cultura japonesa. E ele não aceitava isso de jeito nenhum. Ele queria, porque queria voltar para o Japão, mas ele tinha que cumprir uma reencarnação aqui. E aí eu me lembrei dele, porque da mesma forma que nós temos essa dificuldade com troca de pátria, imagine também esses homens, esses espíritos que estão reencarnando aqui pela primeira vez, dependendo de onde, independente, na verdade, de onde ele estiver vindo, que não é que susto, mas assim, que diferença que esse espírito não deve sentir logo de início, por mais que haja toda uma preparação para um reencarne, né, que eles tomam essa ciência enquanto estão na erraticidade, mas é inegável que não se sinta, assim, um certo baque de início, né? Mesmo para os que estão em missão, mas é muito ainda, principalmente para os que estão em missão, né? Que tem que se apagar tanto, se diminuir tanto, para poder se adequar a esse mundo que a gente vive. Então, essa primeira reencarnação aqui, com certeza, principalmente se for de um grau evolutivo um pouco mais avançado, deve fazer muita diferença para esses espíritos. 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Ou seja, quando o espírito está reencarnando aqui pela primeira vez, dá para reconhecer isso? Tanto ele reconhecer quanto a gente reconhecer isso nele? Isso não teria nenhuma utilidade. Assim como muitas coisas que nós
fizemos, muitas coisas não, né? Nós não temos consciência das nossas encarnações anteriores, né? O que nós temos consciência é quando os irmãos nos revelam por uma necessidade que aquilo vai ser útil. Porque se assim não for, não há por que nos falar. E é por isso que nós esquecemos, passamos por esse processo de esquecimento quando reencarnamos. Porque não é útil e porque nós teríamos que viver também tendo consciência do tanto de derrapões que já tivemos por aí. Não seria realmente assim útil nem para nossa evolução com relação aos outros, e ainda por cima atrapalharia muito internamente, né, para a própria pessoa, para a consciência, ter que lidar com aquilo tudo e o sentimento de culpa que aquilo geraria na gente. A mesma coisa acontece com relação a esse reencarne, né? Qual seria a utilidade do espírito que reencarna aqui pela primeira vez? Saber o que isso traria para ele. A não ser que ele fosse um espírito em missão e que acontecesse alguma coisa, ele tivesse um trabalho muito excepcional, e os irmãos até poderiam revelar, de acordo com o grau evolutivo desse espírito e de acordo com a necessidade da missão dele. Mas isso, assim, é uma exceção, né? De regra, não há necessidade nem utilidade nenhuma nisso. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Então, para a gente alcançar o mais alto grau evolutivo, a gente precisa passar por todos os planetas, de todos os graus evolutivos que existem na Terra? Não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau de escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Então, não há necessidade. Vamos até trazer assim, de uma maneira mais objetiva, né? Quando a gente está na escola, nossas crianças no colégio. E aí, vou falar de quando eu fazia escola, tá, gente? Que hoje já mudou o negócio todo. Não sei mais nome. Sei que, tipo assim, minha época era CA, depois vem primeira série, segunda série, terceira série. Enfim, se eu quisesse trocar de colégio, hoje já é um negócio aí que eu nem entendo mais. Se eu quisesse trocar de escola, eu terminando a primeira série, eu trocaria no outro colégio para a segunda série. Então, não haveria necessidade de, se eu fui bem na primeira série, de eu chegar lá nesse outro colégio e repetir de novo a primeira série. E aí, quando eu trocasse de novo de colégio, repetir de novo aquela série. A mesma coisa é colocado aqui pelos irmãos, né? Não há essa necessidade de ficar repetindo, passando por outros mundos que têm o mesmo grau evolutivo. Né? Fora, logicamente, fora os quadros, os irmãos que têm uma exceção e que conseguem se depurar de maneira tão né, rápida, né, mas de maneira tão excepcional que, digamos assim, pulam as séries, esses graus evolutivos de maneira fora do comum, né? 177A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então foi como até eu coloquei aqui no início, né? Por que então que às vezes a gente fica tantas encarnações no mesmo globo? A gente está só repetindo de série? Não. A cada encarnação a gente está num nível diferente. E nós conseguimos ver também que outros irmãos, nós estamos em diferentes graus evolutivos de outros irmãos. Por quê? Porque não há um limite, né? Não é delimitado. Olha, aqui para você ficar aqui, tem que ser todo mundo nesse grau aqui, é tudo igual. Não.
E assim, tomando novamente o colégio como exemplo, né? Assim como a gente vê numa sala de aula que uma determinada criança tem um pouco de dificuldade em português, a outra em química, a outra em matemática, e por assim vai. Eles não são todos iguais, nem todos tiram 10. Os que tiram 10 não tiram 10 em todas as matérias, né? Foi o que eu disse, a não ser os que têm um desenvolvimento mais excepcional, que se empenham mais. Mas fora isso, de linha geral, em regra geral, nós vivemos dentro dessa miscigenação, né? Dessa mistura. Laura colocou aqui um comentário igual na faculdade, cada encarnação, um período até concluir, exatamente. Não há uma linha que diga, olha, todos aqui são iguais, são assim. Não. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. Então, vou até pegar o nosso exemplo maior para falar disso, né? O nosso Mestre Jesus. Ele quando aqui esteve fisicamente falando, foi na maior missão que a gente tem conhecimento, né? Aqui na Terra. Foi a missão do nosso Mestre. E ele teve que se apagar sua luz, para poder estar aqui conosco. Foi uma preparação grandiosa. Para quem já teve a oportunidade de ler o livro Maria de Nazaré, de Miramês, fala muito sobre como foi esse preparo da reencarnação do Cristo. O preparo de Maria e também o preparo físico do planeta, principalmente daquele local, para que o Cristo pudesse ser recebido. E os irmãos relatam que muitos anos na nossa contagem, né, lógico, muitos anos antes, houve um trabalho de equipes e mais equipes espirituais para que houvesse uma contenção de gangues que aqui viviam, né, e principalmente sobre aquela área, né, de Israel e do Oriente Médio e de parte da Europa, que era o Império Romano na época. Teve que haver uma preparação para que houvesse contenções de gangues, então havia um exército espiritual que fizesse esse trabalho de contenção das gangues espirituais que na época se aproveitavam do momento de turbulência e tribulação que vivia ali não só no Oriente Médio como no restante do Império Romano, para que Jesus ainda assim apagasse sua luz e conseguisse estar novamente em matéria. Então, foi um trabalho muito intenso e muito de maior expressão de amor, né? Que a gente tem conhecimento aqui na Terra, para que isso pudesse acontecer, para que essa missão pudesse acontecer, e o que ele veio trazer foi o progresso. Ele, com certeza, ele é o nosso maior exemplo de sinalização e de não só de sinalização, né, mas que veio ditar as regras do nosso progresso, né, que são tão poucas e até hoje a gente não consegue seguir. Então, houve todo esse preparo, não só dele, como de Maria e de tantos outros que estariam ao redor para recebê-lo. Houve todo um preparo espiritual para que ele pudesse apagar sua luz e estar novamente em corpo de carne entre nós.
Ah, que bom, Inês, que você já teve a oportunidade de ler. Eu tive a oportunidade de ler esse livro porque eu peguei emprestado com a Ademir, Ademir Carlos, e realmente é um livro ímpar, é maravilhoso. Eu me apaixonei por esse livro, ele é muito bom. 178A. Isso não pode ocorrer também por expiação e Deus não pôde enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Isso até a gente já conversou aqui algumas vezes, se eu não me engano, até com a Ana Clara, perdão, sobre isso. A gente estaciona, mas a gente não volta, né? Sua punição, neste caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, foi como nós já falamos aqui, né? Por vezes, quando nós estamos reencarnando muitas vezes aqui, na verdade, é misericórdia divina, está dando novamente uma oportunidade de recomeço para que a gente tente avançar, e a gente vai continuar recomeçando aqui enquanto esse meio for o meio conveniente ao grau evolutivo que nós estamos. Seja aqui, seja no mundo inferior, porque esse está avançando. Então, se nós não avançarmos com ele, nós vamos ter que ir para um outro planeta que tem um grau evolutivo semelhante ao nosso, né, enquanto espírito, e ficar reencarnando lá até que a gente consiga se depurar disso e avance para um outro planeta que já esteja mais à frente. A Inês está colocando uma questão aqui. Se família é resgate e pela transição planetária, caso um for para um planeta devido à evolução de cada um, como fica esse resgate? Eu não vou lembrar o livro agora de cabeça, perdão. Mas eu já vi tanto em livros do Emmanuel quanto nos do André Luiz, que fala justamente sobre muitos casos até que são citados são de mães, né, de espíritos que já foram mães. E elas evoluíram e aí já tinham... Sim, eu assinei esse livro, Maria de Nazaré pelo Espírito de Miramês, ele é muito bom. E aí eles já tinham, essas mães já haviam evoluído e já estavam até na erraticidade um grau bem superior, mas que acabam retornando e reencarnando na Terra para cuidar de seus antigos rebentos. Cuidar, e que eu digo cuidar não só no sentido de zelo, mas que também se comprometem a pegar na mão e fazer com que esse espírito progrida. Se porventura isso não for possível, tá, Inês? Nós somos colocados em uma situação semelhante ao que nós precisamos passar, entretanto, com algum outro espírito, que nós possamos ter algum vínculo, ou até não, mas que nós tenhamos a possibilidade de resgatar e pagar aquele débito, ainda que não haja um vínculo amoroso anterior com essa família. Mas, no geral, quando nós temos esses casos assim, de espíritos que já são bem mais evoluídos, eles se oferecem para retornar em missão para poder ajudar no progresso desse ente querido, ou também a providência divina, com toda a sua sabedoria, tem mecanismos de rearranjo de famílias e de amizades para que esse espírito possa
ser colocado em um meio em que ele consiga passar por uma situação semelhante ao que ele deveria passar com esse outro ente, mas que não cabe mais. Então, ele vai passar com essas pessoas. Não por nada. Por nada. Se tiver mais alguma colocação, fique à vontade. Bom, irmãos, eu vou só ler a 178b, que a gente encerra. Que a Ana Clara inicia a 179 na semana que vem. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então, quem que tem que recomeçar aqui, né? Não só nesse planeta, ou seja lá em outro planeta que tenha, que possibilite esse resgate por diversas vezes, né? Aqueles que têm ainda débitos a pagar, porque faliram em missões, né, e provas. Como nós temos conhecimento até mesmo das nossas perdas de oportunidade, né? Isso que nós estamos passando aqui hoje, nós já tivemos essa oportunidade antes e nós falimos, né? Nós tombamos o tempo e estamos aqui novamente para poder, com oportunidade de resgate, que prova mais uma vez não só a justiça divina, mas também a misericórdia do nosso Pai Jeová, né, com seus filhos, a misericórdia do Pai Jeová com seus filhos, em dar novamente essa oportunidade aos filhos pródigos dele, né, de estar aqui novamente e de tendo toda a condição de pagar a dívida que foi deixada para trás, né? Nós tenhamos um pouco mais de ciência de que tudo isso que nós passamos, além de ser um reflexo, né, uma lei de ação e reação, né, uma reação do que nós já vivemos antes, nós também temos que ter mais consciência de que nós temos capacidade de passar por isso, seja lá qual for a dificuldade que cada um esteja enfrentando, e até mesmo que eu digo dificuldade, não só de saúde física, material, mas às vezes até uma dificuldade no compromisso com a casa espírita, né? No compromisso com o trabalho espiritual, tudo que a gente consegue ter de empecilho e que nos deixa, às vezes, até desanimados, nós temos a capacidade de passar por isso, né? E de cumprir com a nossa missão. Todos temos ombros fortes para isso e não nos falta na nossa casa, assim como não falta em nenhuma instituição religiosa séria, não falta o amparo espiritual para dar forças, né, para que nós consigamos passar por essas missões, cumprir nossas missões. Tenhamos mais fé, e quando eu falo aqui de fé, primeiramente, lógico, no nosso Pai Jeová, no nosso Mestre Jesus, no nosso amado mentor e nos irmãos que nos cercam, mas que nós tenhamos também mais fé na nossa capacidade, né? Que possamos dar a gente um pouquinho mais de credibilidade, porque nossos ombros são fortes, né? Nós conseguimos carregar os fardos que são colocados na nossa caminhada. Então, que tenhamos aí até essa consciência aí para esse ano que irá se iniciar. Nós sabemos que é só uma troca de data, de calendário, mas a esperança das pessoas tende a se renovar nessa data, né? Então, que tenhamos mais também esse impulso, esse fortalecimento de nos mantermos firmes, de que todas as dificuldades que a gente está passando aí esse ano, não seja dificuldade de saúde, financeira, dificuldade porque estamos mais tempo em casa, temos que lidar mais com os nossos entes, né? Isso está sendo uma novidade para a maior parte das pessoas. E é difícil sim, não vamos ser hipócritas, o convívio é complicado,
mas que tenhamos um pouquinho mais de resiliência, um pouquinho mais de paciência, porque isso nós estamos passando, nós conseguimos sim enfrentar e vamos sair todos, como diz o nosso amado mentor, vitoriosos, né? Certa vez ele me disse isso, né? Que se ele é capaz de vencer, ele foi capaz de vencer, e ele é vitorioso sempre, todos os filhos dele também são. Então vamos aproveitar a oportunidade que ele ainda dá uma linha de crédito aí pra gente, né? Comprou nossas dívidas, e vamos nos manter firmes aí também para sairmos vitoriosos. Vamos fazer com merecer esse crédito que a gente tem com ele. Bom, já são 9h06. Desejo aos irmãos uma boa noite, uma boa semana. Aos que eu não falar mais, desejo uma boa virada de ano. Agradeço aos colaboradores da noite de hoje, nossa irmã Ana Laura, nosso querido irmão Zezinho. E vou colocar então para a gente aqui o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Nosso Mestre Jesus possa abençoar a casa de todos vocês. Tenham uma boa noite. Tento me encontrar com o Senhor, me livrar dos males da dor, mas sempre algo estranho então vem, me afasta por inteiro do bem. Como é difícil conter, os sentimentos tomam você, te fazem agir, ser refém. E o desespero vai muito além, mas tua essência, Senhor, inflame e combate a dor, liberta com luz, com amor, o mal que ainda restou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, vem, Senhor. E assim, Mestre Jesus, nos alimentamos do mais rico alimento espiritual e, com certeza, nos encontramos mais fortalecidos e mais entendidos do projeto divino. És, ó iluminado de Deus, o caminho certeiro, a voz amiga, o ombro consolador, as pegadas iluminativas, o abraço curador e o colo porto seguro. Só em Ti, Senhor, encontramos as energias salutares que a nossa vida precisa. Rogamos a Tua presença, movimentando as energias da família. Esteja também nos manicômios, nos hospitais, orfanatos, maternidades, presídios, nas esferas umbralinas e de luz, espargindo saúde, lucidez e luz que clareia as mentes e traz a salvação. Gratidão ao nosso amado mentor
Paulo de Tarso, que tanto se preocupa com seus filhos e que movimenta as energias que nos envolve ao nosso próprio favor, em nome do único capaz de salvar, equilibrar e sustentar nossas vidas, o nosso Messias Jesus. Fique conosco, Mestre Divino, hoje, agora e sempre. Te amamos. Que assim seja.